eu sou Júlia Maischberger. Seja bem-vindo ao Espaço Unisanta. Fique com a gente. Arte em exposição. Alunos do Colégio Santa Cecília expõem na universidade. Vampiros. Eles espantam e encantam. Esses seres diferentes estão no Entre Aspas de hoje. Alunos do ensino médio do Colégio Santa Cecília tiveram uma experiência diferente. Eles colocaram em prática o que aprenderam em sala de aula. Pintaram 116 quadros com o incentivo do professor Elver Savieto. Ele mostrou obras de diversos artistas para que cada um encontrasse uma inspiração. O resultado foi parar no espaço cultural da universidade. A gente espera que eles percebam a importância que arte e cultura têm na vida do ser humano. Os alunos retrataram personagens que fazem parte do dia a dia. O videogame serviu de inspiração para Tiago Braidato. Essa obra é de um personagem de um jogo que eu jogo, é o Draven. E eu me inspirei no Draven porque Draven quando Draven. Ok. E quanto tempo você levou para fazer essa obra? Eu demorei 3 dias de aulas. E o mais difícil mesmo foi fazer o rosto dele, depois eu só fiz o acabamento, que foi a roupa e o fundo. Os temas são variados e os estilos também, do abstrato ao pop. A exposição chamou a atenção de estudantes de outras áreas, que aproveitaram o intervalo para dar uma olhadinha nas obras. Então, achei bem criativa. Pelo que eu tô vendo, são mais coisas da atualidade, né? Coisas da Lady Gaga, coisas bem atuais mesmo que eles pintaram. Meu nome é Bárbara Eiroz. O livro que eu indico é Matar para não Morrer, da Mária Del Priore, que conta a história do assassinato de Euclides da Cunha e como a mídia ajudou a influenciar no pensamento da sociedade na época. Não tive nenhuma influência direta, assim, né, por que eu escolhi, assim, eu simplesmente ia prestar uma outra coisa e na hora me deu um estalo, assim, falou, não, vamos para fisioterapia. É uma profissão que demanda muito esforço físico, assim, sabe, independente da área de especialização, mas é bem gostoso, assim, é muito gratificante. Um privilégio muito legal, assim, porque assim, me formei e eu tive professores muito bons na faculdade, né? No meu 5º ano eu tive influência de duas professoras que já me colocaram no mercado de trabalho. Então eu saí, fiz a minha especialização e assim que eu voltei eu já meio que estava no mercado, assim, né? Então eu cheguei ainda a ficar um pouco no Santa, supervisionei estágio no lugar de alguns professores logo depois. E aí passei por algumas instituições e tudo, e assim, passei um pouquinho em cada lugar. Então, tanto instituição quanto a parte particular mesmo. Eu acho que força de vontade, determinação e eu acho disposição, assim, né? Porque a gente passa por algumas assim, coisas complicadas, às vezes lugares onde a gente trabalha não é tão legal como todas as outras profissões, né? Mas acho que você tem que ter determinação mesmo, sabe? De não desistir, o começo é difícil, o começo não é fácil. Até você ingressar no mercado de trabalho é complicado. Eu falo isso para as estagiárias que vêm para cá, para falar, desde o início, iniciem os estágios, já comecem a estar no meio, né, de profissionais, para serem vistos mesmo, porque eu acho que o complicado é entrar no mercado de trabalho. Depois que você entra, se você tiver determinação e correr atrás mesmo, sabe, não ficar esperando, eu acho que as coisas se encaminham. Toda a bagagem que eu tenho, assim, foi da faculdade, né? Eu tive, como eu falei, professores muito bons, muito, assim, que me deram a base, assim, né? A gente chega no 5º ano, às vezes um pouquinho meio perdido, não sabe para onde vai. Algumas pessoas já sabem desde o início,
eu já sabia mais ou menos, mas assim, a neuroinfantil, que foi a minha especialização, quem me deu uma direção mesmo foram os professores, assim, né? E me deram a direção e depois me deram também a questão da gratificação, de falar, olha, vem cá, eu te ajudo depois da especialização. Então foi muito legal. Não só no 5º ano, né, mas durante os 5 anos de faculdade foram bem legais, assim. Eu acho que se desde sempre, desde o 1º, 2º, 3º ano, a gente já está no mercado junto com alguém, já está acompanhando, vê como funciona, eu acho que depois que a gente sai com um currículo bacana, de estágio, supervisionado ou não, curricular ou não, eu acho que já facilita muito, porque o mercado está pedindo gente com experiência, né? Isso em todas as áreas. Correr atrás, de não desistir. Hoje a gente vê alguns amigos, alguns colegas indo para outras profissões. Não que seja errado, tudo, mas é que às vezes faltam algumas oportunidades mesmo, assim, né? Mas eu acho que se você, né, ser determinada naquilo, se esforçar e ser o melhor, assim, né? Falar assim, olha, eu vou ser o melhor na minha profissão, ou na minha especialidade e eu acho que seguir nessa linha, eu acho que as coisas vão bem, caminham bem. Tem a ortopedia, tem a neurologia, né, que é onde eu tô, que é subdividida entre adulto e infantil. Tem a UTI, tem a enfermaria, a parte que é mais hospitalar. Tem a ortopédica, que não sei se eu falei, tem a ortopédica fora. Tem a saúde do trabalhador. Tem a parte ginecológica, de obstetrícia, saúde da mulher. Eu agradeço muito, assim, porque eu vejo o quanto bem no mercado, assim, eu tô hoje, sabe? Hoje eu tenho 2 empregos, né? Aqui na PAI e um outro. Ingressei no mestrado agora, pretendo seguir a área acadêmica também. Então, eu acho que realizada eu tô, assim. A gente sempre objetiva algumas outras coisas, né? Mas eu acho que isso é o que dá força pra gente seguir, querendo sempre um pouco mais, e sempre mais e mais e melhor. Mas, assim, hoje eu tô bem realizada, graças a Deus. Currículo que você falou assim, tá, então eu fiz estágio curricular e né, você não tem mão, você não pegou no paciente antes, às vezes você fez só o curricular e pronto, mas e a mão, e a prática? Isso você vai ter só quando você entrar no mercado de trabalho. Dependendo da área que você entra, você tem que ter prática, você vai entrar numa UTI, e aí, você ficou 2 meses de estágio, será que você está preparado? Não que a neuro seja menos importante para, né, a questão de lidar com a vida do que uma UTI, uma enfermaria, mas ali você está lidando com uma vida direta, ligada a um ventilador. E aí? Você vai encarar? Então, assim, hoje a gente vê muita gente encarando, né, o pessoal para treinamento e tal. E talvez se isso não tivesse feito antes, né, junto com outro profissional, auxiliando, eu acho que seria mais fácil, sabe? Eu acho que o mercado ia estar melhor. Trabalhar com criança, para mim, é muito mais gratificante. Eu trabalho com adulto também, é muito mais gratificante do que trabalhar com um adulto, porque eu acho que eles não percebem a deficiência, assim. A criança, às vezes, quando percebe, ela se adequa melhor. E a grande maioria não percebe a questão de ser deficiente, ter diferença de uma outra criança. Então, esse fato faz com que a gente também não fique um trabalho pesado, um trabalho carregado, porque elas são crianças como qualquer outras, elas não se enxergam diferentes ou deficientes. Então, é um trabalho bem gostoso que eu não trocaria mesmo. O vampiro é uma figura folclórica que se alimenta de sangue. As histórias de terror sobre essas criaturas malignas surgiram há 2 séculos e descrevem um vampiro sedutor, sofisticado e muito carismático. Lendas de criaturas vampirescas existem há muito tempo. Foram encontrados registros sobre isso até na pré-história. Mas foi no século XIX que as lendas sobre vampiros foram frequentes e as pessoas realmente acreditavam na criatura. As superstições foram para o papel e viraram livros. Os personagens das primeiras obras eram descritos como atraentes e envolventes. Seduziam as vítimas para se alimentarem. O primeiro título a fazer sucesso foi o romance de 1897 Drácula, escrito pelo autor irlandês Bram Stoker.
A história é sobre um castelo na Transilvânia com um proprietário bem estranho chamado Conde Drácula. Nesta obra, o vampiro é uma espécie de morto-vivo que se transforma em morcego. Sua imagem não aparece no espelho e o alho e a prata o afastam. Ele não envelhece e é imortal, ao menos que uma estaca de madeira seja cravada em seu coração ou se for exposto ao sol. A influência do romance foi responsável por muitas peças de teatro, cinema, televisão e serviu de inspiração para muitas outras histórias. Em 1976, as crônicas vampirescas de Anne Rice eram para ser uma trilogia, mas devido ao sucesso, acabou tendo 10 volumes. O primeiro é sobre um vampiro que está contando sua vida a um repórter. A obra virou filme e fez muito sucesso. Entrevista com o Vampiro foi estrelado por Tom Cruise e Brad Pitt. Em sua versão brasileira, o livro foi traduzido por Clarice Lispector. Nessa história, os vampiros são criaturas sensuais, não se transformam em morcegos, mas conseguem voar na sua forma natural. Nada é capaz de afastá-los, porém o fogo e a luz solar os tornam vulneráveis. Durante o dia, eles dormem em caixões e à noite saem para caçar. Seguindo uma linha mais sombria de vampiros, a história 30 Dias de Noite é contada em forma de quadrinho e se passa em uma pequena cidade no Alasca. No inverno, o sol não aparece por 30 dias, fazendo com que os vampiros possam vagar tranquilamente pelas ruas. Na maior parte do tempo, é mostrado o dia a dia dos habitantes que tentam sobreviver às criaturas. A história em quadrinho virou filme de terror em 2007. O sucesso mais recente sobre vampiros é a saga Crepúsculo, de 2005, escrita por Stephenie Meyer. Com um total de 4 livros, a história romântica mostra como os vampiros vivem no mundo moderno, convivendo normalmente com os seres humanos. Alguns têm uma dieta diferente e se alimentam apenas do sangue de animais. Os protagonistas da narrativa, uma humana e um vampiro, acabam se relacionando apesar de suas diferenças. Vampiros não são as únicas criaturas sobrenaturais dos livros. Os lobisomens também aparecem na história. Em 2008, foi lançado o primeiro filme Crepúsculo, depois Lua Nova, Eclipse e Amanhecer. Hoje eu fico por aqui, mas vocês não podem perder a edição de amanhã. Eu vou te esperar. Tchau!